Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, espero que todo mundo goste. Mas antes de começar, deixa seu like aí, dá essa moralzinha pro canal, não custa nada, é só clicar aqui embaixo. Comenta aí o que você acha desse vídeo pro YouTube entender que tá meio engajado, mostrar pra mais pessoas, divulgar nossas obras. E se você for novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal porque sai vídeo como esse todo dia pra você. Lembrando que seu apoio ajuda muito o canal, o link para a contribuição fica no comentário fixado na descrição do vídeo, ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos um dia adiantado. Agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com um grupo andando dizendo que a localização geográfica da cidade do Corvo Negro é um pouco especial. Isso porque não está sob a jurisdição de nenhuma grande força, mas sim de 3 forças do tamanho médio, a seita do caminho extremo, a seita da cidade imperial e o pavilhão do juramento honorável. Eles rodeiam a cidade e, como resultado, sempre estiveram competindo entre si durante muitos anos e perderam muitos discípulos para obter o controle da cidade. No entanto, nenhuma seita conseguiu triunfar sobre as demais. Finalmente, as 3 forças chegaram a algum tipo de acordo no qual juraram não intervirem na cidade do Corvo Negro. E nosso prota fala, então é assim que aconteceu? Shenchi Tao fala que foi exatamente isso. Como resultado, a própria cidade do Corvo Negro começou a se fortalecer e se tornou uma força considerável. E enquanto ouvia a conversa dos dois, o figurante Heng lá estava abismado com o medo do nosso prota. Shenchi Tao explica que o senhor da cidade recrutou um número considerável de poderosos cultivadores para vigiar e proteger a cidade. Além do mais, com a ajuda de algumas veias de minérios próximas, com o tempo conseguiu sobreviver, mesmo estando rodeada por 3 seitas. Na realidade, há muitas cidades como essa na Estrela Sombria, e a maioria conseguiu um certo grau de independência porque as seitas locais não chegam a um acordo sobre quem tomará posse delas. Como resultado, esses lugares frequentemente se convertem em forças consideráveis, e nosso prota percebia que tinha alguém olhando para ele e olha para trás. O figurante Heng, com medo vendo o olhar do nosso prota, disfarça assustado tremendo, e Shenchi Tao continua explicando que esse tipo de força independente é muito atrativa para os cultivadores solitários, já que as cidades ocasionalmente recrutam mestres para se unirem a elas, e nosso prota entende completamente a explicação, e Liu Ying percebe que o figurante Heng estava com medo lá atrás e fica sem palavras. Ela pensa, o irmão Heng está agindo diferente hoje? Shenchi Tao continua faladora como sempre, dizendo que sim, esses tipos de cidades são conhecidas como cidades livres e estima-se que há ao menos 80 delas nesse mundo. Devido às cidades livres não terem restrições estritas como seitas formais e sua administração ser relativamente flexível, a posição do senhor da cidade frequentemente muda. Afinal, quem tiver o poder mais forte que assume esse papel, e o figurante Ren ainda estava se cagando lá atrás tremendo sem palavras. E alheio a isso, ela continua dizendo que era por isso que, apesar dessas cidades terem um pouco de força, não podem formar grandes poderes coesivos. Como resultado, as seitas próximas não prestam muita atenção nessas cidades e, em troca, mantêm a relação de cooperação com elas. Nosso prota estava abismado e diz, todas as cidades livres, eu pensei que... Mas Shenchi Tao corta dizendo que sempre há exceções. Até na Estrela Sombria, de fato, algumas cidades livres nada inferiores em forças comparadas a grandes seitas. E Yang Yan, bocejando de sono, pensava, nossa, por que ela fala tanto? Alheio a esse pensamento, ela continua explicando que esses lugares frequentemente são controlados por uma só família muito poderosa ou governada por várias famílias que estão relativamente unidas entre si. Ainda que as lutas internas sejam inevitáveis, avançam em graus aceitáveis. Então, quando algum inimigo as ataca, se unem para repeli-lo. Depois de 1000 anos de prosperidade, essas cidades estão fortemente enraizadas. Por sorte, a cidade do Corvo Negro não é uma grande cidade. Fan Lei entra na conversa gritando que ele tem uma certa amizade com o senhor responsável por vigiar o arranjo espacial da cidade. Ainda que eu seja somente o discípulo do domínio sábio real da seita do caminho extremo, eu fiz um favor a esse senhor, então ele me deve, hehehe. E Shenchi Tao dizia, ei, eu ainda não terminei de falar, então não me interrompa. E ele dizia, impossível, hehehe. Irmã, você estava falando durante muito tempo, eu também quero falar. E nosso prota pensava, parece que acessar o arranjo espacial não será um problema, diferente do que ocorreu na cidade do sangue demoníaco. Ele diz certo, e questiona, existe algum tipo de token ou passe que me permita utilizar qualquer um dos arranjos espaciais na Estrela Sombria à vontade? Se existir tal coisa seria bem conveniente. E Shenchi Tao fala que existe, porém, obtê-lo é como tentar ascender aos céus. E nosso prota questiona o que ela quer dizer com isso. Ela explica que há 2 maneiras de adquirir esse passe. A primeira é realizar algum tipo de ato extremamente importante que dará um benefício a todo mundo. No entanto, há tantas forças na Estrela Sombria, então é quase impossível conseguir isso. Tratar de conseguir algo que melhore a vida de todos é nada mais do que um sonho. Porém, o segundo método é muito mais simples, entre aspas. Somente precisa receber a aprovação conjunta das 10 seitas de primeira classe. Com isso, se obterá um token de entrada gratuita para todos os arranjos espaciais desse mundo. Ainda que comparado com o primeiro método seja muito mais simples, existe somente umas 20 seitas de primeira classe na Estrela Sombria, por isso que reunir o apoio de 10 dela é basicamente impossível. Yang Yan estava sem palavras observando nosso prota, e ele pensava que isso era realmente um sonho com suas habilidades atuais.
e depois de algum tempo, eles chegaram no portão da cidade. O guardinha da entrada pegava o pagamento dizendo, pode entrar, e o grupo passa pelo portão, e nosso prota pensava que parece que a cidade do Corvo Negro está bastante animada e cheia de gente, mas não, ele não pode se distrair, ele não tem tempo de admirar a beleza dessa cidade. Ele tem que voltar à Montanha Caverna do Dragão o mais rápido possível e proporcionar à marionete de pedra e ao espírito de artefato um ambiente seguro para eles se recuperarem. Também há muitos materiais e cristais santos acumulados, sem contar que a marionete de pedra roubou tantos cristais coloridos ilusórios, naturalmente Yang Yan está ansiosa para continuar sua refinação do seu artefato, e parece que desta vez vai refinar um tesouro realmente impactante. Shen Shitao olha para o nosso prota dizendo, irmão mais novo Yang, planeja ficar ou irá de imediato? E nosso prota sem graça diz que se for possível ele deseja ir de imediato, afinal há coisas que ele precisa resolver, deixando ela abatida que fala, haha, certo. Já que esse é o caso, Fan Lei irá agora mesmo ver o senhor encarregado do arranjo espacial. Se tudo acabar sem inconvenientes, estou certa que você poderá ir antes de que caia a noite. E nosso prota circunvano diz, bem, então terei que incomodar o irmão Fan Lei com isso? E o carinha sorrindo gritava, haha, não precisa ser tão educado. E algum tempo depois, ele volta muito abatido e sombrio. Shen Shitao questiona, Fan Lei, as coisas não saíram bem? E ele não responde. E depois disso ele explica que o senhor não está. Pelo menos o que eu escutei foi que ele foi designado para uma tarefa fora da cidade. Como é que ele pode estar fora da cidade precisamente nesse momento? Poderia ser que estão tentando te enganar? E ele sem graça diz, não, eu perguntei aos outros e todos disseram o mesmo. Ele acabou de sair da cidade e dizem que levará ao menos 3 dias para voltar. E Shen Shitao murmura, 3 dias? Irmão mais novo Yang, eu realmente sinto muito. Parece que as coisas não vão ser fáceis como esperávamos. E nosso prota sorri dizendo que estava tudo bem, é normal que inconvenientes ocorram. Shen Shitao preocupada diz que o senhor levará pelo menos 3 dias para voltar. Nosso prota pode esperar tanto tempo? Pensativo ele fala que 3 dias não é um problema, porém vocês estão certos que esse senhor não vai se atrasar muito? Sorridente, ela bate palmas pedindo que nosso prota não se preocupe. Se esse senhor não voltar em 3 dias, podemos ir a outro lugar, seja a cidade do Vendaval, da Seita do Caminho Extremo, ou a cidade do Mar Negro, da Seita do Céu Claro. Ambas estão somente a 10 a 15 dias de distância, e as duas têm arranjos espaciais conectados com a cidade do Destino Celestial. Aqui nós devemos confiar em nossas conexões pessoais, porém nessas duas cidades que citei, teremos total autoridade para usar as matrizes. Primeiro de tudo, vamos buscar um lugar para ficar. E algum tempo depois, eles chegam ao Palácio do Espírito Voador. Shen Shitao animada diz que essa é uma das pousadas de maior qualidade da cidade do Corvo Negro e olha para nosso prota contente questionando se ele estava de acordo com a qualidade dessa pousada que era uma das melhores da cidade. Lá dentro alguém dizia, hóspedes, por aqui por favor. Cada hóspede que se aloja aqui recebe um pequeno palácio separado em 3 andares. O primeiro é para atender os convidados, o segundo é para meditar e o terceiro é para alquimia ou refinação de artefatos. Cada andar está equipado com 8 arranjos espirituais diferentes que não somente protegem contra intrusões externas de consciência divina, mas também proporcionam outros tipos de proteção. Esse Palácio do Espírito Voador é um negócio privado do senhor da cidade e de vários outros poderosos anciões, por isso que a segurança é garantida e ninguém virá causar problemas aqui. E também não tentem causar problemas. E nosso prota pensava que esse palácio não parece ser barato. A irmã Shen realmente é rica. O atendente diz para que eles o sigam para mostrar os quartos. Se precisarem de algo, as servas os ajudarão. Mas é claro, alguns pedidos excessivos não serão atendidos. E depois disso vemos um pequeno prédio. E Yang Yan lá dentro dizia, ufa, irei para o meu quarto primeiro. Certo, amanhã vamos explorar a cidade do Corvo Negro, talvez possamos conseguir alguns produtos locais especiais ou alguns tipos de materiais úteis, e nosso prota concorda. No outro dia de manhã, já vimos a cidade movimentada. Yang Yan e nosso prota estavam em uma venda, o vendedor dizia, pequena, por favor dê uma olhada nisso, isso são os melhores materiais. E ela contente dizia, haha, consegui encontrar uma coisa assim aqui. Nosso prota depois disso estava sombrio, dizendo, Yang Yan, pare, você já gastou quase 50 milhões de cristais santos em materiais de refino. E ela sem graça dizia, hehe, isso é... E ele gritava, não quero ouvir mais nada. Gastar tanto assim estava chamando a atenção indesejada, é melhor sair dali por enquanto vemos alguns figurantes ao fundo com olhares gananciosos atrás do nosso prota. Ela concorda abatida, e algum tempo depois já era noite. Nosso prota meditava quando ouve um barulho e abre seu olho. Uma serva abre a porta e ele questiona, o que houve? Educadamente ela diz, jovem senhor, você tem um convidado, deseja encontrar com ele ou devo pedir para que ele se retire? E nosso prota pergunta quem é, ela diz que era um de seus companheiros e seu nome era Shen. Em dúvidas ele questiona, Shen? Quem poderia ser? Está sozinho? E a serva diz que sim. Se levantando ele diz, entendo, diga para ele esperar um pouco que descerei em instantes. E depois disso vemos alguém impaciente. Era Fan Lei que estava meio emocionado.
Ele estava assim porque as servas não paravam de olhar para ele e pensa o que deve fazer. Mas nosso prota sai e ele fala: "Oh, o irmão Yang finalmente saiu." Ele olha para as servas sem palavras, elas ficam mais sorridentes ainda, e depois disso ele se levanta dizendo: "Irmão Yang, eu tomei a liberdade de visitá-lo, mas parece que eu perturbei seu cultivo, e espero que não se ofenda por minha intromissão, essa não foi minha intenção de jeito algum." E nosso prota dizia que ele não precisava ser tão educado. A verdade é que ele não estava fazendo nada de importante. E sentando pensa, por que Shin Fanlei veio me ver tão tarde? E também ele parece um pouco nervoso. Percebendo que o bichinho estava emocionado feito uma beterraba, ele pensa tão inocente e sorrindo diz: "Não é necessário que vocês permaneçam aqui, pode ir descansar, chamarei se precisar de seus serviços." E as servas falam sim. Elas se despedem educadamente e nosso prota fala: "Irmão Shen, fale livremente agora." Sem as mulheres, vemos que Fanlei se soltou e sorria muito. "Haha, o irmão Yang é realmente interessante." Enquanto bebia com nosso prota, e nosso menino não pensava: "Temos estado conversando durante horas e ele não pode simplesmente ter esquecido porque veio aqui, certo?" Ele tosse para chamar a atenção. "Bem, irmão Shen, tem algum propósito específico para ter vindo me visitar a essas horas?" E o figurante se assusta lembrando disso. E grita: "Sim, sim, sim, quase me esqueci. Não é nada muito importante, é somente que você nos resgatou 2 vezes, mas depois de que chegamos à cidade, não pude corresponder ao favor. Então pensei que deveria tratar de te entretê-lo." E nosso prota questionava: "Me entreter lá ele?" Sorrindo ele disse: "Sim, escutei que é um lugar interessante nessa cidade. Sempre quis visitá-la, mas nunca tive a oportunidade. No entanto, agora que estamos nessa situação, pensei em convidá-lo para que me acompanhe. Não sei se você está interessado?" E nosso prota questiona: um lugar interessante? Que tipo de lugar?" Emocionado, o figurante sorria: "Hehe, me deixe manter esse segredo por agora. Quando chegarmos lá, você entenderá." Não vai me dizer que você tá fazendo planos com o figurante Hang lá pra matar nosso prota, né? Vai dar pena de vocês, figurante. Nosso prota questiona: "Deveríamos chamar sua irmã e os demais?" E o figurante grita: "Não, absolutamente não. Esse assunto não pode ser do conhecimento dela, ou do contrário ela me esfolará vivo. Então, por favor, não diga nada a ela. Vim de noite somente para evitar que ela se dê conta disso." E nosso prota em dúvidas questiona: enquanto é o irmão Hang então?" Fanlei fala que ele saiu dizendo que iria visitar um dos anciões de sua família que está em algum lugar dessa cidade. Não sei quando ele vai voltar. E já de pé, nosso prota fala: "Bem, então vamos, ué." Algum tempo depois, vemos a linda noite, a cidade animada, e chegando a um pavilhão com 2 guardas, Fanlei fala que esse era o lugar. E nosso prota olhava pensando: "Isso parece uma mansão ordinária, mas há muitas barreiras e arranjos espirituais em volta. Realmente sou incapaz de ver o que acontece no interior." E Fanlei sorri dizendo: "Hehe, vamos entrar." E quando o nosso prota passa, o guarda olha pra ele com cara feia. Mano, será que esse carinha que eu pensei que era de boa armou pro nosso prota também, velho? Vai morrer todo mundo, velho. Que pena, figurante é muito burro. Seguindo ele, nosso prota questiona por que há um bosque tão grande no jardim. O que é esse lugar? E Fanlei fala: "Continue em frente e você já entenderá." Nosso prota se assusta olhando pra frente quando vê um pavilhão lindo cheio de lindas mulheres, figurantes sorrindo, se divertindo muito. Uma linda mulher se jogava em cima de um figurante, outra linda dançarina dançava reluzentemente e nosso prota emocionado pensava: "Então realmente o lugar interessante que Shen Fanlei queria me levar era um bordel?" Porém esse lugar é incontavelmente maior que um bordel mediano, porque os presentes aqui, homens ou mulheres, são cultivadores. Ao seu lado, alguma coisa chama sua atenção, um barulho de batida, e vemos que era Fanlei totalmente emocionado com vergonha, parece que nunca tinha ido a esse lugar. Nosso prota balança ele dizendo: "Irmão Shen, por favor, volte ao normal." Pois o bichinho tava travado, emocionado vendo essa cena. Uma atendente chega toda linda dizendo: "Bem-vindo, jovem mestres." E Fanlei, que já tava de mal a pior, tem até sua alma saindo do corpo e nosso prota só suspira. Ela questiona: "Os jovens mestres não parecem familiares. É a primeira vez que vocês visitam o pavilhão jubiloso?" Nosso prota fala que sim, essa é a primeira vez que ele vem, mas faz muito tempo que ele escuta rumores desse famoso lugar. Então estávamos de passagem pela cidade e aproveitamos para vir dar uma olhada nós mesmos. E ela reluzente diz: "Entendo. Então espero não decepcionar suas expectativas. Se tiver tudo bem para vocês, gostaria de organizar um quarto privado?" E nosso prota fala: "Sim, por favor, lidere o caminho." Eles seguem ela para um quarto. E em outro lugar, vemos o figurante Heng lá conversando com um velhote careca. A conversa parecia estar indo para um lado sombrio e que provavelmente, família, vai levar à morte de um figurante, viu? O velhote dizia: "Yuhan, você precisa temperar sua mente e seu coração novamente." E Hang Yuhan dizia: "Eu sinto muito, sétimo avô. Você está certo, eu ainda sou muito imaturo."
O velho diz para ele não ser tão duro consigo mesmo. Depois de tudo, esse assunto estará relacionado com seu futuro, então naturalmente você deve agir com cuidado. Ainda que nossa família Hang não seja muito grande, na geração jovem atual você é um discípulo mais talentoso. Você é o único que foi capaz de se unir à seita Caminho Extremo, e agora que seu cultivo alcançou o domínio Sabre de terceira ordem, desde que tem uma boa oportunidade poderia romper para o domínio do retorno da origem. Quando chegar esse momento, você será o pilar de nossa família Hang. E ele humildemente fala que não era para tanto, pois somente conseguiu suas conquistas atuais graças às grandes bênçãos da família. Então, se ele pudesse se elevar no futuro, certamente não vai envergonhar sua família Hang. E seu avô disse que ouvir isso era tranquilizante. Deve saber que se qualquer outro membro da família me tivesse solicitado esse favor, eu teria negado de imediato. Ainda que eu tenha um certo suporte aqui no pavilhão jubiloso, deve estar consciente de que esse lugar é secretamente apoiado pela seita Cidade Imperial e tem o apoio do senhor da cidade. Por isso que se ocorrer algum acidente aqui, as consequências não serão algo que nossa família possa suportar. E Heng Yuhan dizia, eu sei, mas só preciso lidar com um pirralho no domínio Sabre Real de segunda ordem, e nem é necessário confrontá-lo diretamente, apenas manchar sua reputação será o suficiente, por isso que não haverá nenhum problema. E o velho irritado grita que era somente por essa razão que aceitou o pedido, e questiona, a mulher que você gosta vem da seita do céu claro, certo? Ele diz que sim, e não somente vem de uma grande força, mas também tem um status muito alto e uma riqueza de ao menos 1 milhão de cristais santes. E o velho grita abismado, 1 milhão? Ela é só uma cultivadora trivial no domínio Sabre de terceira ordem, como pode possuir tanta riqueza? Heng Yuhan explica porque a sorte dela era muito boa. Quando ela entrou no campo de areia flamejante, ela descobriu uma veia de cristal sante. Depois de retornar para a seita do céu claro, naturalmente entregou a maioria aos anciões, mas ainda assim ficou com uma boa parte deles. Seu avô ganancioso fala que se esse era o caso, ele não poderia deixar essa mulher partir. Enquanto puder ganhar seu coração, seu futuro no caminho da cultivação será mais fácil. E ele tinha o mesmo pensamento, ou do contrário, não estaria interessado em lidar com esse pirralho do nome Yang. Sei que ele também tem seus olhos postos na irmã Shen, então se eu puder expor ele ter vindo a esse lugar, ela definitivamente não irá querer vê-lo novamente. E o velho fala que era uma boa ideia, mas está certo que ele virá? Heng Yuhan fala que não estava absolutamente certo, mas tem bastante confiança, e o velhote fala, então me deixe escutar os detalhes do seu plano, e depois de uma longa explicação ele fala assim, assim, assado, e o velho fala, então é... E de repente o velho ouve uma comoção e questiona, Usando sua consciência divina para investigar, ele fala, ele está aqui! E Heng Yuhan dizia, é sério? O velho fala que sim e comenta que o plano era bem sólido. Agora pode realizar o próximo passo. Entregando um token, ele fala que essa era sua ficha de administrador. Com ela, o figurante poderia fazer o que quiser e enquanto mostrar, os outros aqui cooperarão com você na maioria dos assuntos pequenos. E Heng Yuhan agradece muito ao seu sétimo avô. E em outro lugar, alguns momentos depois, vemos Fan Lei bebendo muito emocionado com nosso prota. Nosso meninão questiona, irmão Shen, é a primeira vez que você vem em um lugar como esse? Assustando o figurante que fica sem graça e diz, bem, sim irmão Yang, ao ver sua expressão relaxada, você tem muita experiência com isso, certo? Nosso prota grita, ei, que bobagem, essa também é a minha primeira vez que visito um lugar assim. E ele sorria para o nosso prota e questiona, irmão Shen, você não parece ser o tipo de pessoa que desfruta desse tipo de atividade, então me diga, qual é o objetivo específico para vir essa noite? E ele questiona, irmão Yang, você acredita que esse lugar é puramente para buscar prazer e entretenimento? E nosso prota bobo fala, e por que mais poderia ser? Shen Fanlei fala que se está somente em busca de prazer, há muitos outros lugares nessa cidade para isso, então não precisa vir especificamente aqui. E nosso prota questiona, há algo especial aqui que pode atrair a atenção do irmão Shen? Ele fala que na realidade isso pode até ser um segredo para os outros, mas qualquer um que vem aqui deve ter o mesmo propósito que ele. Ainda que também há um negócio de entretenimento e prazer aqui, há um número de mulheres que são treinadas com a arte secreta do cultivo duplo, o que dizem permitir superar a barreira no cultivo. E nosso prota abismado gritava, uma arte secreta de cultivo duplo usada para romper as barreiras no cultivo? Shen Fanlei fala que sim, nosso prota sabe o que aconteceu quando ele tentou romper a barreira no seu cultivo quando estava no Lago do Trovão. Apareceu aquela maldita besta trovão da noite prateada e ele falhou. No entanto, antes daquela criatura aparecer, eu desfrutei dos benefícios do Lago do Trovão por alguns dias, por isso que estou somente a meio passo de romper. Se eu tiver que continuar por mim mesmo, me levará muito tempo e não estou certo que conseguirei. Então decidi me arriscar nesse lugar. Se minha sorte for boa, poderei economizar muito tempo, esforço e pílulas, e se não, somente terei que continuar cultivando. Nosso prota ouvindo isso entende, mas como ele soube sobre esse lugar? Shen Fanlei fala que seu irmão mais velho Hang o contou sobre esse tipo de segredo hoje quando eles estavam discutindo sobre como superar sua barreira. Esperava que ele me acompanhasse, mas infelizmente saiu e não me disse quando voltaria, por isso que te pedi para me acompanhar, já que estava muito envergonhado para vir sozinho. Irmão Yang, por favor me perdoe.
Nosso prota sorrindo fala, irmão Shen, como eu poderia te culpar por me pedir para te acompanhar? Agora eu também estou interessado, assustando Shen Fanlei. Ele continua, ei, não me entenda mal, simplesmente estou interessado nessa arte secreta de cultivo duplo que permite romper as barreiras do cultivo. Se essa técnica realmente fosse boa, poderia se tornar uma base fundamental para uma grande seita. Pensando assim, em primeiro lugar, não haveria nem a necessidade que existisse um lugar como esse pavilhão zubiloso. E Shen Fanlei questiona, quer dizer que... E nosso prota sério fala, essa técnica de cultivo duplo, sabe-se algum perigo oculto? O questionamento do nosso prota pegou Shen Fanlei de calça riada que fica sem graça. Pensativo ele diz, não sei, somente soube desse lugar depois de falar com meu irmão Yang e ele não mencionou riscos. Nosso prota fala que não sabe se ele já viu antes como funciona uma arte secreta de cultivo duplo, mas a maioria delas são muito cruéis já que acumulam Yin para completar o Yang, ou recolhe o Yang para completar o Yin, resultando em um parceiro se beneficiando às custas dos outros. Dado que esse pavilhão jubiloso continua existindo até os dias de hoje, obviamente essas mulheres não cultivam Yang para completar o Yin, mas sim sacrificam seu Yin primordial ou sua fundação para ajudar os cultivadores a melhorar seu cultivo e romper a barreira no cultivo. Shen Fanlei sem graça fala que se esse é o caso, então realmente poderia haver perigos ocultos. Depois de tudo, mesmo se ele romper sua barreira do cultivo com uma arte secreta como essa, sua fundação se tornará instável. Mas se esse for o caso, por que o irmão mais velho Hank mencionou esse lugar específico? Se não fosse por suas palavras, eu nunca teria vindo a esse estabelecimento. Nosso prota fala, talvez somente o mencionou e não entende suas intenções. E Shen Fanlei sem graça fala, então poderia ser o caso, dado que existem perigos ocultos com esse método, não posso seguir em frente, prefiro passar meu tempo meditando do que arruinar minha fundação com uma mulher que nem sequer conheço. Irmão Yang, vamos sair desse lugar? E nosso prota fala, ei, já que estamos aqui não há necessidade de sair correndo, se nós sairmos de repente poderíamos ofender o dono desse lugar, é melhor ficar um pouco... E Shen Fanlei lembrando das delícias pensa, então poderia ser que realmente vamos ter que... Porém eu... E nosso prota sério fala, ei, isso depende de suas intenções. É claro que devemos evitar realizar qualquer tipo de cultivo duplo, mas se somente nos divertirmos, não deveria importar muito. E Shen Fanlei sorri, você está brincando, certo? Algum barulho na porta chama a atenção do nosso prota, e alguém entra dizendo, jovem mestre, eu os fiz esperar, e desculpe por isso. E era a mesma atendente linda como sempre. Shen Fanlei mais uma vez fica sem palavras hipnotizado, e ela se pergunta se eles vieram buscar prazer ou tem alguns pedidos especiais, e nosso prota questiona, ei, qual é a diferença? Ela fala que se somente buscam prazer, há muitas jovens com excelentes aptidões e aparências dentro do pavilhão jubiloso que podem escolher livremente. Em comparação a qualquer outro lugar da cidade do Corvo Negro, nossas garotas são superiores em termos de cultivo e beleza. No entanto, nossos preços não são baratos. Nosso prota fala que o preço não é o problema, desde que possa satisfazer suas necessidades, mas me pergunto quem tem cultivo mais alto das garotas. Ela diz, jovem mestre, ao que parece sua visão é bem afiada. Se falarmos somente em termos de cultivo, essa seria Hong Yue. Ela está no domínio sábio real de segunda ordem. E Shen Fanlei olha para o nosso prota abismado e pensa, um sábio real de segunda ordem? A atendente continua dizendo que, porém, a senhora Hong Yue somente atende pessoalmente 2 vezes ao ano, não mais que isso. Ela não verá mais nenhum convidado, não importa o preço. Além disso, se está disposta a atender alguém ou não, depende completamente dela, então poderá ser inútil solicitar seus serviços. E nosso prota sorrindo fala que ela tem um temperamento interessante, que seja, é melhor evitar problemas. E a atendente sorri sem graça dizendo, bem, então tem algum pedido especial? Nosso prota diz que escutou que esse nobre estabelecimento há um grupo de mulheres que cultivou especificamente uma arte secreta de cultivo duplo que permite romper as barreiras do cultivo. É verdade? E ela fala que sim, elas têm um grupo de mulheres assim. Além do mais, desde que estejam no domínio sábio real, podem se fazer uso dela. Parece que isso ocorre com vocês, estou certa? Nosso prota sorri dizendo que sim, de fato estão enfrentando barreiras no cultivo, e é por isso que vieram. Ela diz que se esse era o caso, então será fácil de resolver. Se não se importar, que tal me permitir fazer os arranjos necessários? Garanto que ficarão satisfeitos. E nosso prata fala que isso soa muito bem. Ela parte mais ainda disso, jovem mestres, devo lembrá-los, ainda que muitos hóspedes usem a nossa sessão especial de cultivo duplo para romper com sucesso uma barreira no seu cultivo, nem todos conseguem. Então existe a possibilidade de que não consigam seus desejos mesmo com a ajuda. E nosso prota fala que entende isso, não se preocupe. Se não conseguimos, simplesmente significa que nossa sorte não é tão boa. Em todo caso, não os culparemos sobre isso. E alguns momentos depois, 3 lindas mulheres chegam. Shen Fanlei estava babando paralisado sem palavras. E nosso prota estava sem palavras também por outro motivo. A atendente fica sem palavras abismada e pensa, não é o suficiente? Ela bate palmas para as mulheres saírem. E nesse momento, outras mais lindas e mais belas chegam.
Nosso prota ainda bebia calmamente sem palavras, e a atendente mais uma vez bate palmas trocando e outras mais lindas chegam depois disso. Nosso prota apenas bocejava, deixando ela sem graça, que sorri dizendo: "Jovem mestre, não estão satisfeitos? Esse é o grupo de mais alta qualidade do pavilhão jubiloso." E pensa, ele está tentando arrumar problemas? Nosso prota desanimado questiona se esse estabelecimento só poderia estabelecer esse nível de serviço. Se este é o caso, era muito decepcionante. Enquanto as mulheres partiam, a atendente fala que a visão do nosso prota era muito extraordinária. O pavilhão jubiloso de fato tem garotas de maior qualidade, porém há pouquíssimas delas e além do mais são extremamente caras. Me pergunto se os jovens mestres realmente podem pagar por elas. Minha filha, além de você estar caindo no bait do nosso prota de só querer descobrir o que o outro figurante idiota lá vai planejar fazer, ele tem dinheiro pra comprar esse pavilhão, quase esse planeta inteiro, filho. Nosso prota é o mais rico do mundo. Se bestar, só com a sorte dele, ele nem precisa comprar, ele ganha esse pavilhão, do jeito que ele é sortudo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com o cultivo, o rank, o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nesse Mauá, porque o maninho Catilango vai despedindo por aqui. Deixa seu like aí se ainda não deixou, é só clicar aqui embaixo e vou esperar. Beleza? Comenta aí o que você achou, só para dar aquela engajadinha no canal, pro YouTube divulgar para mais pessoas conhecerem nossos trabalhos. E se for novo por aqui, se inscreve no nosso canal para não perder nossos vídeos diários para você. Lembrando que seu apoio ajuda muito o canal. O link para contribuição fica no comentário fixado na descrição do vídeo, ou esse QR Code aqui do lado esquerdo. Ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos um dia adiantado. Um beijo e até o próximo.